O grande auditório do Comando de Operações Navais dos Estados Unidos estava lotado até a capacidade máxima. Fileiras de uniformes brancos, com botões de latão brilhando sob as luzes da cúpula, permaneciam dispostas em formação rigorosa. Fotógrafos se moviam discretamente pelos cantos, com as lentes apontadas para o palco elevado. O ar estava impregnado de orgulho e pompa, uma atmosfera de vitória e bravura pairava pelo ambiente como incenso em um salão sagrado. Na primeira fileira estava o almirante Marcus Lee, uma figura austera cuja reputação se estendia por oceanos. No peito carregava uma impressionante coleção de condecorações, cada uma conquistada com sangue, precisão e comando. Ele não se impressionava facilmente. Ao longo de décadas de serviço, havia visto heróis surgirem e caírem, histórias florescerem e se apagarem. Mas, naquele dia, seus olhos estavam fixos em um nome listado no programa. Um nome que ouvira ser pronunciado em tons discretos pelos corredores da Marinha. Tenente Eva Callahan. Ela não era o que ele esperava. Quando seu nome foi chamado, não houve um rugido de excitação, apenas um silêncio reverente. Todas as cabeças se viraram. Eva se levantou da terceira fileira com as costas eretas e postura impecável. Seu rosto não mostrava emoção e seus movimentos eram precisos, eficientes. Ela não procurou o olhar da plateia nem desfrutou do momento. Marchou para frente como se fosse apenas mais um dia na base, mais um protocolo. A voz do apresentador ecoou pelo auditório, narrando fragmentos de uma missão classificada. A tenente Callahan é agraciada com a Cruz da Marinha por heroísmo extraordinário durante uma operação no Pacífico Sul. Ele lia de uma citação cuidadosamente adaptada para o público. Palavras como bravura, iniciativa e excelência em combate eram ditas, mas pareciam pequenas diante do peso que Eva carregava em seu silêncio. Os detalhes da missão permaneciam confidenciais, mesmo 2 anos depois. Entre os marinheiros corriam rumores, sussurros sobre uma emboscada brutal, companheiros arrancados das garras da morte e uma mulher que se recusou a ser evacuada apesar dos ferimentos críticos. Muitos achavam as histórias exageradas, alguns acreditavam que ela havia sido protegida pela alta cúpula, mas ninguém duvidava de que algo inesquecível havia acontecido. O almirante Lee a observou subir os degraus com graça mecânica. Sua postura era perfeita, não do tipo orgulhoso de quem busca reconhecimento, mas do tipo moldado por anos enterrando a dor. Ela saudou com precisão, olhos firmes, maxilar cerrado. Ele se levantou e foi ao seu encontro no palco. Por um instante, seus olhares se cruzaram. O dela, frio mas marcado pelo cansaço. O dele, afiado e curioso. Ele apertou sua mão com firmeza e prendeu a medalha em seu uniforme. A plateia aplaudiu de pé, câmeras dispararam, mas Eva mal piscou. Sem lágrimas, sem sorriso, apenas um aceno de reconhecimento. Parabéns, tenente, disse Lee em voz baixa. Obrigada, senhor, respondeu ela em tom contido. Ele queria perguntar mais, levá-la a um canto e dizer o que realmente aconteceu lá fora, por que ainda carrega esse peso como uma armadura. Mas não era o momento. A cerimônia seguiu. Outros nomes foram chamados e Eva voltou ao seu assento como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, a curiosidade do almirante não diminuiu. Quando o evento terminou, a multidão começou a se dispersar. Oficiais conversavam, repórteres preparavam seus artigos, famílias abraçavam seus filhos e filhas condecorados. Mas Eva permanecia à parte, trocando poucas palavras, sempre sozinha, como se parte dela ainda estivesse perdida naquela selva. Lee esperou e se aproximou. Tenente Callahan chamou. Ela se virou e o saudou novamente. Ele retribuiu. Caminhe comigo. Ela hesitou por um instante, mas o seguiu por um corredor silencioso, ladeado por retratos de heróis caídos. Você recusou esta medalha uma vez, disse ele em tom neutro. Recusei, senhor. Por que aceitá-la agora? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram as fotografias emolduradas, tantos rostos jovens congelados no tempo. Achei que ninguém se importava o suficiente para perguntar o motivo, disse por fim. Lee parou. Havia algo estranho no tom dela. Não era rebeldia nem amargura. Era exaustão, como alguém que carregou algo por tanto tempo que quase esqueceu como é colocá-lo no chão. Li seu arquivo, disse ele, mas sei como os arquivos podem mentir. A mandíbula de Eva se contraiu. Eles não mentem, senhor, só omitem. Ele a observou atentamente, tentando ler o que os relatórios não diziam. Eu autorizei aquela missão. Lembro dos detalhes: inserção secreta, coordenadas classificadas, inteligência indicando resistência leve. Você liderava um pequeno esquadrão de reconhecimento.
O senhor lembra errado, disse ela, a voz suave, mas firme. Lee franziu a testa. Como assim? Ela então se virou totalmente para ele, um brilho cru nos olhos. Nós fomos enviados para uma armadilha, almirante. Não era para voltarmos. A convicção no tom dela o deixou atônito. Você acha que a missão foi comprometida? Eu não acho, respondeu. Eu sei. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo murmúrio distante do auditório. Então ela disse algo que o pegou de surpresa. Se o senhor realmente quer saber por que não queria essa medalha, precisa ver o que ela realmente custou. O que quer dizer? Perguntou ele. Eva deu um passo à frente, olhos fixos nos dele. Não só em corpos, senhor, em osso, em sangue. Antes que ele respondesse, ela olhou por cima do ombro, fez um sinal com a cabeça em direção a uma porta de segurança próxima e disse: Venha comigo, vou mostrar. As hélices do helicóptero rugiam acima enquanto a pequena equipe de operativos da Marinha descia na selva densa sob a cobertura da noite. A tenente Eva Callahan havia revisado o briefing da missão uma dúzia de vezes. O objetivo era claro: resgatar o Dr. Tomás Vera, cientista americano sequestrado por insurgentes próximo às Ilhas Salomão. Era para ser uma operação discreta, entrar e sair sem chamar atenção, sem tiroteio, sem resistência, uma missão fantasma. Mas, desde o primeiro passo em solo, algo parecia errado. A umidade era sufocante e o ar estava estranhamente silencioso, quieto demais para uma área que, supostamente, estaria repleta de movimentação guerrilheira. As botas de Eva afundavam no solo encharcado enquanto ela conduzia sua equipe de 5 integrantes mais fundo na mata. Os sinais de rádio estavam limpos, sem nenhum ruído. O sinal de GPS preso à gola do cientista se movia, quase como se estivesse sendo carregado. Equipe Bravo, aqui é Callahan. Procedam com cautela, isto pode não ser o que parece, alertou pelo fone de ouvido. Eles não avançaram muito. De repente a floresta explodiu em luz e som. Uma chuva de balas gritou a partir da linha de árvores e minas detonaram sob o solo. A selva, momentos antes tão imóvel, estava agora viva com a morte. Emboscada! Cobre-se! Gritou Eva, mergulhando atrás de um tronco caído enquanto sua operadora de comunicações caía com um tiro no pescoço. Gritos ecoaram ao redor e o caos engoliu tudo. Eva rastejou até o homem ferido mais próximo, o suboficial Ruiz. Sangue jorrava de um corte profundo em sua coxa. Ela o arrastou para trás de uma rocha, justamente quando outra explosão rasgou o ar, lançando-a contra o chão. Algo afiado atravessou seu flanco e uma dor branca e cortante incendiou suas costelas. Ela arfou, mas permaneceu consciente, voltou a agarrar Ruiz, ergueu-o apesar da dor lancinante e seguiu. Esse foi o início de uma jornada de quase 5 quilômetros que ninguém deveria ter sobrevivido. Eva não se lembrava de tudo, apenas de flashes, puxando um companheiro, depois outro, o próprio sangue ensopando o uniforme, a respiração tão curta que achou que sufocaria. Em certo momento precisou morder a manga para não gritar e entregar a posição. Ao amanhecer, de alguma forma havia arrastado 3 homens, um inconsciente, um chorando, outro quase sem ar, até a beira do ponto de extração. Os braços tremiam, caiu sobre um joelho, a visão turva. Um médico da Marinha correu até ela. Santo Deus, o que aconteceu? A voz de Eva era quase um sussurro. Eles estão vivos, levem-nos, ela apagou. Quando acordou no hospital em Guam, o peito ardia como se estivesse em chamas. Tubos no nariz, 4 no braço. Uma enfermeira ao seu lado falou com suavidade. Você teve sorte de sobreviver. Sangramento interno, costelas quebradas. 2 fragmentos de estilhaço ainda estão alojados. O médico disse que removê-los seria arriscado, muito próximos dos pulmões. Eva tentou falar, mas a garganta estava seca. Fez sinal para um lápis e no formulário ao lado rabiscou. Quantos sobreviveram? A enfermeira sorriu com ternura. 3, graças a você. A Marinha queria um depoimento, a imprensa queria entrevistas, o comando queria exibi-la como rosto da valentia, mas Eva recusou tudo. Seu oficial superior a visitou uma única vez, entregou-lhe um formulário de recomendação para a medalha e disse: só assine, você a merece. Ela olhou diretamente em seus olhos. Quem deu a ordem para a missão? Ele hesitou. Por que isso importa? Foi uma armadilha. Sem resposta, Eva rasgou o formulário. 2 meses depois, de volta à base, seu corpo estava funcional, mas o espírito despedaçado. Movia-se como um fantasma, cumpria suas funções, treinava recrutas e mantinha-se em silêncio.
Promovida a tenente, recusou honras cerimoniais. A medalha foi enviada por correio e ela devolveu. Durante um ano, falou com quase ninguém fora da unidade. Alguns dos homens que salvara foram agradecê-la. Um deles até chorou. Ela os abraçava, sorria e voltava ao silêncio. Estava acostumada ao som da dor quando escondida sob respeito. Seu corpo se recuperou, mas os dois fragmentos de metal permaneceram. Lembranças físicas daquela noite presos sob a pele. Às vezes à noite ela passava os dedos sobre as costelas, sentindo os pequenos caroços rígidos, não porque doessem, mas porque precisava lembrar. Era real. Numa tarde chuvosa, durante um treino, uma cadete não muito mais velha que 21 anos perguntou: Senhora, é verdade o que dizem sobre a missão na selva? Eva a encarou. O que dizem? Que carregou 3 homens adultos por quilômetros e nem chorou. Eva riu pela primeira vez em meses. Eu chorei, só não onde pudessem ver. Agora, diante do salão da cerimônia com o almirante Lee, as memórias voltavam. Você não deveria ter voltado, ele disse. É verdade, mas voltei. Ela caminhou até a porta no fim do corredor e a abriu. Se o senhor quer mesmo saber a verdade, venha ver o que ainda está dentro de mim. Ele a seguiu confuso em silêncio até a porta se fechar. A pequena sala de instrução estava vazia, paredes brancas, uma mesa, 2 cadeiras, sem vigilância, sem interrupções. O almirante entrou com cautela, fechando a porta com um clique metálico suave. Eva estava de costas, as mãos apoiadas na mesa. Não venho aqui desde meu interrogatório, disse olhando as paredes estéreis. Engraçado como certos lugares guardam ecos. O almirante permaneceu em silêncio, não sabia o que iria testemunhar, mas sentia que mudaria para sempre sua visão de comando. Eva virou-se lentamente e começou a desabotoar o uniforme com uma calma desafiadora. A camiseta justa moldava o corpo, mas ela a ergueu apenas o suficiente para revelar o território marcado de cicatrizes no lado direito. Lee deu um passo à frente, prendendo a respiração. As cicatrizes não eram limpas nem simétricas, eram brutais, linhas retorcidas de carne rasgada e descoloração, contando a história de músculos rompidos, ossos fraturados e atendimento médico improvisado no barro. Logo abaixo das costelas, 2 caroços duros se projetavam sob a pele, fragmentos de metal, ainda ali depois de 2 anos. Eva abaixou a camisa e fechou o uniforme em silêncio. O almirante sentou-se devagar, as mãos tremendo levemente. Por que não os retiraram? Ele perguntou finalmente, a voz quase num sussurro. Estão muito próximos do pulmão. Retirá-los arriscaria perfurá-lo. Eu escolhi deixá-los lá. Ele a encarou. Você vive com isso todos os dias? Ela assentiu. Eles doem durante tempestades, às vezes durante o treinamento físico, mas na maior parte do tempo eu esqueço que estão lá, até ver pessoas batendo palmas e me dando medalhas. Lee recostou-se. As medalhas, a cerimônia, o arquivo. Tudo parecia vazio agora. Já vi ferimentos de combate, disse lentamente, mas esses são diferentes. Não é só pelas cicatrizes, respondeu ela, sentando-se à sua frente. É pelo que veio depois. Eva o olhou nos olhos pela primeira vez desde que entraram na sala. Depois da extração, acordei em Guam, sem interrogatório do comando, sem perguntas, apenas uma enfermeira, uma promoção e ordens para descansar. Não foi entrevistada? Lee ergueu as sobrancelhas. Apenas uma vez, por um capitão que eu nunca tinha visto. Fez 3 perguntas, depois se levantou e foi embora. Uma semana depois, estavam me recomendando para a Cruz da Marinha. Lee cerrou o maxilar. Isso não é o protocolo. Não, senhor, é contenção de danos. As palavras dela cortaram como um tapa. O almirante se inclinou para a frente, a tensão subindo pela coluna. Está dizendo que isso foi enterrado? Eva assentiu. Porque alguém errou feio e não queria que a história viesse à tona. Houve uma longa pausa. Lee pensou nas ordens, nas imagens de satélite, na missão aprovada a partir do seu próprio gabinete. Na época parecia algo de rotina, extração silenciosa, baixo risco, nenhum alerta. Como soube que era uma armadilha? Perguntou. Não soube de imediato, respondeu ela. Mas depois percebi a forma como o inimigo se movia, como nos cercaram. Eles sabiam exatamente onde e quando íamos pousar. Lee processou lentamente. Reportou suas suspeitas? Eva sorriu amargamente. E para quem eu iria contar? Para o homem que assinou as ordens? Aquilo o atingiu fundo. Eu assumi a culpa, continuou. Não oficialmente, mas no espírito.
Meu silêncio permitiu que a Marinha transformasse tudo numa história de coragem sob fogo. Eles precisavam de um herói. Eu dei um. E os homens que salvou? Eles não sabem toda a verdade, só que eu os tirei de lá, e isso é suficiente para eles. Tem que ser. Lee se inclinou a voz baixa. Por que me contar agora? Porque vi seus olhos durante a cerimônia, respondeu Eva. Você me olhou como se quisesse saber a história real, não o que estava no arquivo. E porque estou cansada, almirante, cansada de fingir que essas cicatrizes significam glória, quando na verdade significam apenas sobrevivência. Ela fez uma pausa. Não quero medalhas por ter sobrevivido a algo do qual eu não deveria ter saído viva. Quero responsabilidade. O almirante Lee se levantou e foi até a janela. O horizonte da cidade se estendia diante dele. Lá embaixo, civis seguiam suas rotinas, alheios ao que acontecia nas selvas do outro lado do mundo. Passei minha carreira achando que sabia o que era sacrifício, disse, mas nunca precisei viver com pedaços de guerra dentro do meu corpo. Eu dava ordens, confiava no sistema. Ele se virou para ela. Você acha que ainda há um vazamento na cadeia de comando? Acho que houve. Se ainda está ativo, não sei, mas alguém nos enviou para aquela selva sabendo que não voltaríamos. Lee assentiu devagar. Posso abrir uma investigação interna, de forma discreta. Não prometo o que vou encontrar, mas vou tentar. É tudo o que peço. Quando ela se virou para sair, ele a deteve. Mais uma pergunta. Ela olhou por cima do ombro. Por que continuar servindo depois de tudo isso? Ela sorriu levemente, cansada. Porque o uniforme não me falhou, foram as pessoas, e não vou deixá-las serem as únicas a usá-lo. Com isso, abriu a porta e saiu para o corredor, ombros retos, queixo erguido. O almirante permaneceu na sala, olhando para a cadeira vazia que ela deixara para trás. No silêncio, percebeu algo profundo. Alguns heróis não precisam de medalhas, apenas de serem ouvidos. Na manhã seguinte, o almirante Marcus Lee estava sozinho em seu gabinete, o dossiê da tenente Eva Callahan aberto à sua frente. Dezenas de páginas, condecorações, resumos de missões, registros de promoções, empilhadas com perfeição, mas nenhuma delas capturava a mulher que ele conhecera no dia anterior. Ela havia transformado a cerimônia mais prestigiada da Marinha em algo profundamente desconfortável, não por protesto ou desafio, mas por honestidade, por cicatrizes que contavam uma verdade que palavras não conseguiam. Lee olhou pela janela. A cidade seguia como um relógio lá fora. Navios atracavam no porto, um porta-aviões se preparava para zarpar, mas ele não conseguia afastar de sua mente o olhar de Eva. Aquilo o assombrava. Pegou o telefone e ligou para a inteligência naval. Quero uma reavaliação completa da Operação High Torch. Puxe todas as comunicações internas de todos os níveis antes do envio, classificadas e não classificadas. Eu mesmo assinarei a autorização especial. A voz do outro lado hesitou. Senhor, essa operação foi encerrada há 2 anos e a diretiva... Não me importo com diretivas. Reabra o maldito caso. Ele bateu o telefone. Minutos depois, seu assessor entrou. Senhor, a tenente Callahan está no prédio. Veio sem aviso. Quer que a faça entrar? Eva entrou sem hesitar, o uniforme impecável, a expressão impenetrável. Saudou e o almirante retribuiu. Parecia mais descansada que no dia anterior, mas ainda carregava uma presença que deixava claro que nunca havia deixado o campo de batalha completamente. Imaginei que o senhor pudesse ter perguntas, disse ela. Ele apontou para a cadeira à sua frente. Tenho sim. Ela se sentou, as mãos cruzadas no colo. Você disse que alguém comprometeu sua missão, que foi deliberado. Eva assentiu. Sim, senhor. Contou isso a mais alguém? Não. Se tivesse contado, eu não estaria aqui de uniforme. As sobrancelhas de Lee se ergueram levemente. Acha que chegaria a esse ponto? Eva olhou diretamente nos olhos dele. Se alguém esteve disposto a sacrificar 6 vidas americanas por razões desconhecidas, o que acha que fariam com a única pessoa que sobreviveu para falar sobre isso? O almirante não respondeu de imediato, sabia que ela tinha razão. O mundo fora das Forças Armadas via a guerra, sua estratégia e bravura, mas, por dentro, entre as fileiras, havia sombras. Operações sancionadas sob ética questionável, encobertas por segurança política ou enterradas para proteger carreiras, eram raras, mas aconteciam, e quando aconteciam, soldados como Eva eram os que ficavam carregando o fardo. Acredita que houve um vazamento? Sabe quem foi? Perguntou Lee. Eva balançou a cabeça. Não exatamente, mas tenho teorias. Alguém com cargo alto o suficiente para redirecionar dados de satélite e anular protocolos de atraso em solo.
Lee puxou uma pasta da gaveta e a empurrou em direção a ela. Reabri o registro da missão esta manhã. Nos briefings originais há uma anomalia de tempo. Um sinal de socorro interceptado na área chegou 40 minutos antes da sua equipe ser enviada. Eva piscou. 40 minutos antes? Sim, mas o arquivo foi retrodatado. Eu nunca vi esse alerta. Alguém o enterrou, alterou os registros e aprovou a missão sabendo que vocês caminhariam para uma emboscada. Ela se recostou na cadeira, o maxilar tenso. E quase conseguiram se safar. Lee olhou novamente para a pasta. A mais, a missão não era apenas uma extração. O cientista Dr. Thomas Vera já estava morto quando vocês chegaram ao solo. Eva o encarou, os olhos semicerrados. Isso não estava no briefing. Exato, porque nunca foi para ser um resgate. Foi um teste de um novo sistema de direcionamento de drones guiados por satélite. A sua equipe foi a variável de controle, e alguém decidiu realizar o teste, ao vivo. As palavras atingiram Eva como um soco no peito. Eles nos usaram. Sim, respondeu Lee, em tom baixo. O silêncio preencheu a sala como neblina. Sacrificaram a minha equipe para um teste de armas, Lee assentiu com gravidade. E encobriram isso pintando você como heroína. Sabiam que sobreviveria. Ou esperavam que não. De qualquer forma, controlariam a narrativa. Eva se levantou e começou a andar pela sala, as mãos fechadas em punhos. Eu deveria ter falado, deveria ter insistido. Você fez o que podia para proteger a sua equipe. Ficou em silêncio para poupá-los de serem arrastados para audiências para proteger a imagem da Marinha. Isso não é fraqueza, é liderança, disse ele com firmeza. Ela parou e o olhou de frente. E agora? Vou levar isso ao inspetor-geral. Não será público ainda, mas alguém vai responder por isso. Eva voltou a se sentar mais calma, mas com o fogo ainda nos olhos. E a verdade vai sair um dia? Lee a fitou longamente. A verdade é como pressão. Você pode contê-la por um tempo, mas eventualmente ela explode. Eva fez um leve aceno. Então, eu vou esperar. Como está a dor? Ele perguntou, olhando para as costelas dela. Ela esboçou um leve sorriso. Sempre lá. Mas hoje dói menos. Lee abriu a gaveta e tirou uma caixa metálica diferente do padrão. O que é isso? Perguntou ela. Ele abriu. Dentro havia um emblema de prata, simples, afiado e novo. A estrela da integridade, criada esta manhã. Só existe uma. Não é para coragem em batalha. É para quem escolhe a verdade difícil em vez da mentira fácil. Ele se levantou e prendeu o emblema no peito dela, sem câmeras, sem cerimônia, apenas respeito. Naquele momento silencioso, o almirante finalmente a viu, não como mito ou manchete, mas como a soldado que voltou quando não deveria e ainda teve coragem de contar a verdade. No corredor do lado de fora, Eva ouvia o próprio coração ecoar nos ouvidos. Sempre acreditara que o corpo lembrava a dor, mesmo quando a mente tentava esquecer. A estrela da integridade pesava pouco no uniforme, mas carregava algo muito maior. Reconhecimento, não apenas pelo que ela fez, mas pelo que sobreviveu. Pela primeira vez não tinha sido reduzida a uma condecoração ou estatística. O almirante a tinha visto. Ainda assim, o passado não se desfazia só porque alguém finalmente ouvira. A caminho da enfermaria para um exame, passou por um grupo de oficiais jovens cochichando. É ela, murmurou um. A garota da operação na selva. Eva não reagiu. Já estava acostumada a ser um fantasma de uniforme, real demais para boatos, lendária demais para conforto. Suas cicatrizes invisíveis sob a jaqueta ainda definiam sua história de um jeito que palavras não conseguiam, mas algo havia mudado. Naquela tarde, Lee convocou uma reunião privada, 5 oficiais numa sala de conferência classificada no coração do Comando Naval. Entre eles, representantes da inteligência naval, do corpo jurídico e do gabinete do inspetor-geral. Eva sentou-se na ponta da mesa, calma, mas atenta. O almirante falou. Todos aqui têm autorização e interesse na verdade. O que for discutido hoje não sai destas paredes até o momento certo. Ele fez um gesto para ela. Tenente, prossiga. Eva se levantou, desabotoou o casaco e, sem hesitar, ergueu a camisa interna para mostrar as cicatrizes. Ninguém falou. Um oficial arregalou os olhos. Outro desviou o olhar. Estes são ferimentos de estilhaços sofridos durante a Operação High Torch. 2 fragmentos ainda estão no meu corpo. Não recebi aviso antes do envio. Sem apoio, sem ataque preventivo. Ela abaixou a camisa e fechou o uniforme. Disseram-me que a missão era uma extração, mas agora sabemos que foi um teste de armas disfarçado, com minha equipe como isca. O oficial jurídico, o comandante Darnell, se remexeu desconfortável.
Já revisamos os resultados preliminares, houve adulteração no registro de tempo. Há evidências de que o fluxo de dados foi redirecionado para um contratado privado ligado à empresa de tecnologia de defesa Orion Systems. Eva assentiu. É o nome que vi nos registros de satélite. Orion foi subcontratada para testar um novo protocolo de drones com orientação térmica. Mas os drones nunca chegaram, interrompeu outro oficial. Eles nunca deveriam chegar, respondeu Lee. O objetivo não era um resgate bem-sucedido. O objetivo era observar em tempo real os movimentos da equipe contra táticas de emboscada de guerrilha para ver se um algoritmo preditivo poderia recriar sua rota. A revelação caiu sobre a sala como uma detonação. Então enviaram soldados reais para território inimigo apenas para coletar dados de movimento? Perguntou Darnell atônito. Sim, respondeu Eva. E quando fomos atacados, deixaram acontecer. A representante do inspetor-geral, uma mulher magra chamada Coburn, inclinou-se para a frente. Isso é suficiente para abrir uma investigação criminal. As acusações potenciais podem incluir operações não autorizadas, falsificação de registros e homicídio culposo. O almirante Lee cruzou os braços. Não vamos enterrar isso. Não, senhor, concordou Coburn. Mas vamos precisar de uma declaração oficial da tenente Callahan. Eva respirou fundo. Durante anos imaginou este momento, quando finalmente poderia dizer a verdade em voz alta, sem medo de represálias, mas agora que ele havia chegado, não parecia um triunfo, e sim um suspiro. Eu darei minha declaração, disse ela. Todos assentiram e um clima de seriedade tomou conta da sala. Ao saírem, o comandante Riso aproximou-se dela em voz baixa. Servi em Helland. Perdi bons homens por causa de uma má decisão, mas nunca tive coragem de dizer o que você acabou de dizer. Eva o encarou. Ainda pode. Ele deu um leve sorriso. Talvez agora. Lá fora, o céu havia escurecido. Nuvens cobriam a capital, projetando sombras longas sobre a base. Eva caminhava sozinha em direção ao alojamento, o ar pesado com a chegada da chuva. No meio do caminho, sentiu um repuxo na lateral do corpo. O estilhaço, adormecido por dias, lembrando que ainda estava ali. Parou, pousou a mão sobre as costelas, doía, mas menos. Naquela noite ficou diante do espelho, camisa retirada, o quarto iluminado apenas pelo abajur. Observou as marcas na pele. As cicatrizes continuavam irregulares, ainda cruas em alguns pontos, mas já não eram símbolos de silêncio. Eram provas e agora falavam. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas altas janelas de vidro da Câmara de Conferências Seguras do Conselho de Revisão Naval. O almirante Marcus Lee estava à cabeceira da mesa, cercado por oficiais superiores, assessores jurídicos e um representante civil de defesa. Algo havia mudado desde a revelação privada de Eva. O clima não era apenas profissional, mas combativo. Do outro lado da mesa estava o vice-almirante Penrose, responsável pelos contratos de aquisição na região do Pacífico Sul durante a Operação High Torch. Não vejo propósito em reabrir um arquivo encerrado há 2 anos, disse Penrose seco. O propósito, respondeu Lee com calma, é responsabilidade. Eva entrou exatamente quando ele terminou de falar, vestindo seu uniforme formal impecável, a barra de condecorações perfeitamente alinhada, o queixo erguido. Já não era apenas a sobrevivente, era a denunciante. Penrose estreitou os olhos. Tenente Callahan, revisei seu arquivo de campo. O que você passou é lamentável, mas missões em tempo de guerra envolvem riscos. Com todo respeito, senhor, não foi guerra, foi traição, disse Eva, com as palavras cortando o ar. A missão que liderei na selva não foi comprometida por acidente. As coordenadas recebidas estavam corretas até o último decimal, mas não para um resgate. Elas nos colocaram diretamente nas mãos do inimigo, e o inimigo sabia que estávamos chegando porque alguém os avisou. Murmúrios percorreram a sala. Alguns oficiais se inclinaram para a frente, outros permaneceram imóveis, o silêncio mais eloquente que qualquer palavra. E como pode ter tanta certeza? Perguntou Penrose. Eva retirou 3 documentos impressos, registros de rotas de satélite descriptografados, logs de horário da Orion Systems e um memorando classificado que ela não deveria ter. Isto, disse ela, é uma transmissão entre a Orion Systems e um contratante de retransmissão de dados da Marinha. Contém um ID de campo que corresponde ao código da nossa missão. Foi enviada 11 horas antes do nosso envio, muito antes de pisarmos no solo. Penrose examinou o documento. Você não tem autorização para acessar esses arquivos.
Eu sei, mas precisava mostrar a verdade. Isso é uma violação de protocolo de segurança. Lee interveio. Está focando na autorização, almirante, quando deveria focar no conteúdo. Isso confirma o nosso pior temor, que a missão foi manipulada internamente. Eva assentiu. E não é só isso. Colocou uma foto sobre a mesa, borrada, feita por um drone antes do lançamento da missão, mas reconhecível. Insurgentes descarregando caixas de um barco pequeno marcado com o logotipo de um subcontratado da Orion Security. O inimigo recebeu nossa tecnologia. Direta ou indiretamente, a Orion Systems traficou material sensível para uma zona hostil e usou nossa equipe para testar seu modelo experimental de direcionamento. Um murmúrio indignado surgiu. Um oficial se levantou e deixou a sala. Lee fechou a pasta. A Marinha não será campo de teste para o lucro da indústria privada. Não sob meu comando. Isso não é apenas sabotagem, é traição. São acusações, não veredictos, respondeu Penrose, ajustando a gola. Então vamos descobrir, disse Lee. Já iniciei uma investigação conjunta com o Departamento de Defesa e o NCIS. Uma investigação formal começa amanhã. Você será chamada para depor. Está extrapolando sua autoridade, retrucou Penrose. Não, senhor, respondeu Eva, inclinando-se para a frente. Estamos finalmente fazendo o que o comando deve fazer, proteger seu pessoal. O silêncio que se seguiu foi tenso. A maré havia mudado. Naquela noite, Eva estava sozinha em um banco de parque diante da água. O porto brilhava sob o dourado do crepúsculo. O ar estava mais frio, limpo, e era a primeira vez em muito tempo que ela respirava sem sentir peso. Você deveria ter sido advogada, disse uma voz atrás dela. O almirante Lee aproximou-se e sentou ao seu lado com um café em uma mão e um envelope lacrado na outra. Eva riu baixinho. Tive muito treino discutindo com paredes. Lily entregou o envelope. Ela o abriu com cuidado e encontrou uma carta em papel timbrado oficial da Marinha, seu nome no topo e uma única palavra em negrito: aprovada. Protocolei um pedido antecipado de imunidade em seu nome, explicou ele. Pelo acesso aos arquivos, você não enfrentará acusações. Eva piscou, surpresa. Não precisava fazer isso. Precisava sim. Você protegeu este uniforme com mais determinação do que muitos que o vestem por toda a vida. Ela olhou para o rio. Achei que, se dissesse a verdade, iriam me silenciar. Eles tentaram, disse ele, mas você fez com que sua cicatriz falasse mais alto que os segredos deles. Lee se levantou para ir embora, mas fez uma pausa. Você ainda não terminou. Eva o encarou. Quer dizer que, depois de tudo isso, as pessoas vão me ver de forma diferente? Vão. Alguns vão te odiar, outros vão te admirar, mas a maioria vai seguir seu exemplo. Você tem mais a ensinar do que táticas de combate. E se eu não estiver pronta? Perguntou ela após um silêncio. Você está, respondeu Lee, porque você não sobreviveu para ficar em silêncio. Sobreviveu para liderar. Ele se afastou, deixando Eva com a carta e algo mais pesado. Propósito. As semanas passaram e a tempestade que ela havia provocado já não estava mais trancada a portas fechadas. A investigação ocupava manchetes nos canais de defesa, a diretoria da Orion Systems tremia sob pressão e 2 oficiais superiores da Marinha foram afastados. O escândalo agora tinha nome: Projeto Cold Trail. Eva se tornara um símbolo improvável, não apenas de sobrevivência, mas de acerto de contas. Certa manhã, ao chegar à base naval, viu um pequeno grupo de cadetes em frente ao refeitório dos oficiais. Eles se endireitaram ao vê-la. Um deles, com pouco mais de 20 anos, prestou uma saudação impecável. Senhora, só queria agradecer por não deixá-los enterrar a verdade. Eva acenou, sentindo a garganta apertar. Começava a se acostumar a ser agradecida por ter sobrevivido a algo que nunca se ofereceu para suportar. Lá dentro, a assistente do almirante lhe entregou uma pasta lacrada. O almirante Lee disse que você está autorizada a revisar isto pessoalmente. Ao abrir, Eva encontrou algo inesperado, um pedido de redistribuição. Não era combate nem punição, mas uma função consultiva em um grupo de reforma classificado criado para auditar todas as missões ligadas a contratos avançados de defesa. Ela atuaria como a voz de campo entre formuladores de políticas e teria influência de patente. Sentou-se devagar. Não estava sendo afastada, estava sendo promovida, mas estaria pronta para levar essa luta para dentro do próprio sistema. Naquela tarde, entrou no escritório de Lee. Ele estava de pé, lendo um memorando junto à janela. Sem se virar, falou. Sabia que viria. Quer que eu ajude a consertar isso? Perguntou ela.
Não, respondeu ele, encarando-a. Quero que ajude a reconstruir. Eva olhou novamente para a pasta. Esse sistema quase me matou. Justamente por isso precisa de alguém que sobreviveu a ele. E se não me ouvirem, vão ouvir. E se não ouvirem, você vai garantir que ouçam. Naquela noite, Eva visitou um velho amigo, o sargento Malik Bennett, único outro sobrevivente de sua equipe na Operação High Torch. Não se viam havia quase um ano. Encontraram-se diante de um pequeno centro de veteranos. O andar dele estava pior e as cicatrizes de queimadura na mão não haviam sumido, mas seus olhos ainda tinham brilho. Vi as audiências, disse ele. Você foi implacável. Gostaria que todos tivéssemos voltado, respondeu Eva. Eu também, disse ele. Mas você fez com que tivesse significado. Isso é mais do que eu podia esperar. Ela lhe entregou uma cópia de sua declaração. Está tudo aí, cada mentira, cada fio. Ele recebeu com cuidado. Ainda carrega a culpa todos os dias? Ela assentiu. Ele se recostou olhando para as estrelas. Então carregue como uma armadura. Você é a razão pela qual eles vão pensar duas vezes na próxima vez. Ficaram em silêncio juntos, mas não o tipo doloroso, o tipo em que nenhuma palavra é necessária. Na semana seguinte, Eva embarcou para Washington, destino Pentágono. Foi recebida pelo secretário de Defesa Langston, que havia solicitado pessoalmente sua presença no painel estratégico. Diferente da maioria dos oficiais, Langston foi direto. Criamos toda uma doutrina de combate baseada em parcerias tecnológicas. Esse não é o problema. O problema é permitir que essas parcerias se sobreponham ao julgamento humano. Precisamos de salvaguardas e precisamos de combatentes como você ajudando a moldá-las. Eva ficou em silêncio e ele continuou. Dirão que política não é pessoal, mas você e eu sabemos que sempre é. Então vamos torná-la pessoal pelos motivos certos, respondeu ela. A primeira reunião foi tensa. Generais, engenheiros, contratados, lobistas, pessoas que tomavam decisões por telas e planilhas, estavam agora diante da mulher cujas cicatrizes testemunhavam seus fracassos. Um executivo pigarreou. Tenente Callahan, com todo respeito, a guerra é imprevisível. Risco colateral faz parte do cálculo. O olhar de Eva não vacilou. Você chama de cálculo, eu chamo de 37 minutos, no chão da selva, vendo meus companheiros morrerem porque o feed do drone ainda não estava otimizado. A sala ficou em silêncio. Querem algoritmos melhores? Tudo bem, mas parem de tratar soldados como variáveis. Alguém sussurrou. Ela não está errada. A mudança estava começando. À noite, Eva voltava para o hotel exausta, mas firme. As costelas ainda doíam, principalmente no frio. Passava os dedos pelas cicatrizes enquanto analisava novas propostas, desta vez não como vítima de outra missão fracassada, mas como força que moldava as futuras. Ainda acordava às vezes com sonhos antigos, tiros, fumaça, Malik gritando seu nome. Mas, agora ao despertar, pegava o tablet, não a pistola. A luta não havia acabado, mas agora era dela, e ela finalmente estava vencendo. 6 meses depois, o recém-criado Conselho Conjunto de Ética e Inovação de Campo do Pentágono divulgou suas primeiras reformas operacionais de política. Inserida nas reformas estava a cláusula Callahan, um processo obrigatório de revisão por agentes de campo que dava a militares experientes o poder de interromper ou modificar missões de contratados se o risco ultrapassasse os limites de combate ao vivo. O nome de Eva estava em todos os memorandos. As mudanças foram amplas. Empresas privadas de defesa passaram a ser obrigadas a enviar registros de transparência operacional em tempo real, e as proteções a denunciantes no campo foram ampliadas. Mas a verdadeira transformação veio na cultura. Soldados agora tinham voz dentro das salas que antes tomavam decisões sem eles. Eva, antes apenas uma tenente com um passado assombrado, agora era conselheira militar, uma das mais jovens a servir nesse cargo. Continuava usando o uniforme, não pelo posto, mas pelo princípio. Numa noite depois de um longo briefing com aliados da OTAN, ficou sozinha num corredor do Pentágono, observando um painel digital com fotos de heróis caídos. Seus dedos pairaram sobre a imagem de sua antiga equipe e ela sussurrou cada nome: Walker, Diaz, Franks, King, Rhee. Eles eram mais que pontos de dados, mais que perdas operacionais, eram a razão pela qual ela nunca desistira. Ei! Disse uma voz atrás dela. Era o almirante Lee.
Em 6 meses ele havia envelhecido, os traços mais marcados, os cabelos mais grisalhos, mas sua presença permanecia firme. Ouvi dizer que o briefing da OTAN foi bem. Eva assentiu. Eles ouviram. Era tudo o que você queria, comentou ele. Ela sorriu. Não, eu queria que eles entendessem. Ele se colocou ao lado dela, olhando para o muro de nomes. Você lhes deu algo que não poderiam negar, uma verdade que ninguém poderia apagar. Eva baixou os olhos. Achei que me sentiria mais leve depois de tudo isso. Você venceu, lembrou ele. Vencer não os traz de volta. Não, mas impede que outros se juntem a ele cedo demais. Meses depois, Eva foi convidada para falar na Academia Naval dos SEALs. O auditório estava lotado. Filas de cadetes em uniformes impecáveis murmuravam entre si enquanto ela se aproximava do púlpito. Não abriu com um discurso preparado, apenas olhou para eles e disse: Vocês vão ouvir sobre glória, vão ouvir sobre sacrifício, mas o que nem sempre vão lhes contar é como sobreviver ao que se perde e como falar quando mandam ficar em silêncio. O público se aquietou. Ela ergueu a mão esquerda e pousou-a sobre a cicatriz na lateral do corpo. Isto, disse, era para ser esquecido, mas se tornou a parte mais alta da minha história. Sua voz não tremeu, soou com verdade. Estou aqui não porque fui a mais forte, mas porque não consegui me afastar sabendo que tinha uma voz que outros não tinham. Vocês nem sempre serão acreditados, mas falem mesmo assim. Aqueles que importam vão ouvir. O silêncio foi seguido por aplausos estrondosos. Naquela noite, dezenas de cadetes se aproximaram perguntando como liderar, como combater a injustiça, como resistir quando se está sozinho. Eva não deu respostas perfeitas, né? Deu honestidade. E às vezes isso bastava. Nos meses seguintes, sua cicatriz deixou de ser símbolo de dor e passou a ser símbolo de força. Ela foi destaque em publicações militares, painéis de defesa e até conferências civis sobre ética na guerra com IA. Não pela fama, mas pelo impacto. Continuou visitando o hospital de veteranos uma vez por semana, levando tabuleiros de xadrez e livros de poesia para soldados em recuperação. Um dia, um jovem amputado perguntou: Você já sente que não voltou inteira? Eva respondeu com suavidade: Não voltei, mas o que trouxe de volta é mais útil do que as partes que perdi. No aniversário da Operação High Torch, voltou à selva com Malik Bennett e uma pequena equipe de cerimônia. O antigo campo de batalha havia mudado, tomado pela natureza, mas o eco da perda ainda estava lá. Plantaram uma bandeira, disseram os nomes em voz alta. Ao final, Malik se voltou para ela. Acha que um dia vai parar de lutar? Eva balançou a cabeça. Não enquanto alguém lá fora ainda achar que o silêncio é mais seguro. Um ano após o dia em que ficou diante do almirante Lee e ergueu a camisa para mostrar as cicatrizes, uma placa de bronze foi instalada no Museu de História Naval. Nela, lia-se: Ela falou quando exigiram silêncio, ficou de pé quando outros caíram, e carregou suas cicatrizes não como feridas, mas como avisos que salvaram incontáveis vidas. O nome dela vinha abaixo, e em algum lugar distante das salas de decisão, numa selva que um dia tentou enterrá-la, uma bandeira solitária tremulava sobre as copas das árvores, desafiadoramente intacta. Eva Callahan havia sobrevivido e o mundo jamais esqueceria. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.